Pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou o professor Marcos da Mestre Treinamentos. Estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo aí de 10, 15 minutos para falar de um assunto aí que os alunos têm pedido, né? As pessoas têm me mandado e-mail, bastante e-mails, pedindo algumas explicações, algumas orientações, e eu resolvi fazer esse vídeo exatamente para tirar dúvida de muita gente. O vídeo vai levar aí, acho que 10, 15 minutos no máximo. Bom, primeiro desejamos a vocês aí uma boa semana, né? Uma semana extremamente abençoada, que Deus possa abençoar cada um dos senhores que estão me ouvindo. E dizer que a vida da gente, ela precisa caminhar, mesmo diante de tantos insucessos políticos que o país vem passando. Mas isso só vai nos deixar mais fortes para que a gente possa chegar no objetivo. Bom, pessoal, o assunto que hoje a gente vai tratar aqui nesse vídeo é um assunto, eu estou olhando aqui para a mesa, porque eu estou com uma colazinha aqui, porque é tanto assunto que senão eu não consigo tratar cada um deles. O assunto é o seguinte: franquia, um caso de sucesso ou um suicídio lento? Bom, ontem todos nós vimos aí na televisão as manifestações que foram feitas contra o governo. E essas manifestações, elas realmente precisavam acontecer porque ninguém está aguentando mais. Eu mesmo, como empresário, estou passando uma dificuldade muito grande para conseguir manter a escola aberta devido a tantas projeções negativas, né, dentro da economia do Brasil. E quando nós temos um governo que está criando toda essa política negativa, três coisas tendem a crescer muito no país. A primeira coisa que tende a crescer muito no país é a questão da violência. A violência, ela chega a números alarmantes. Às vezes ela chega a números tão alarmantes que o próprio governo começa a não divulgar esses números para não criar um pânico na população. Mas nós sabemos que quando as pessoas não têm o que comer, a tendência delas é realmente criar mecanismos, que muitas vezes não são mecanismos legais, para conseguir o sustento. Isso é fato. E a segunda área que cresce muito é a área do empreendedorismo. Muita gente, ela se acha no direito, né? Eu falo se acha no direito porque ela pensa que consegue, muitas vezes não, de se tornar seu próprio patrão. E aí que está o grande erro. Porque ela vai para um lado que muitas vezes é um lado tendencioso ao insucesso, que é a questão da franquia. Muita gente acha que franquia é uma coisa que é abrir e dar certo. Nem sempre um grande nome de uma franquia traz o sucesso, traz o resultado. E eu posso dizer isso com toda certeza, porque fui já franqueado e sei o quanto que eu sofri com isso. E a terceira área que cresce muito é a área do neuromarketing, pessoal. Ou seja, é a área que desperta as necessidades. Então, pessoal, a gente vai tratar essas três áreas, mas eu vou bater extremamente forte nessa questão da franquia, porque é o que tem deixado muita gente aí a ver navio, ok? Então, antes da gente falar das franquias, nós precisamos primeiro entender o seguinte: o que é empreendedorismo? Não é uma aula de administração, mas a gente precisa entender de empreendedorismo, mas a gente precisa entender o que é o empreendedorismo. E olhando aqui na tela do meu computador, a gente entende o seguinte: empreendedorismo significa empreender, resolver um problema ou situação complicada. E é um termo muito usado no âmbito empresarial e muitas vezes relacionado com as criações de empresas ou produtos novos. Criações de empresas ou produtos novos. Agora, o que é ser um empreendedor? Pessoal, um franqueado, ele não é um empreendedor, porque ele está copiando a ideia de alguém. Ele é um investidor, mas ele não é um empreendedor. Empreendedor é a pessoa que cria uma ideia e faz dessa ideia um negócio que tem fins lucrativos. Essa pessoa é empreendedora. Franqueado não é empreendedor. Ele é um gestor de negócios, tá certo? E aí nós temos aqui tipos de franquias. Geralmente quem faz investimento em franquia, ele tem que escolher dois tipos de franquia. Ou ele escolhe as franquias de produtos, ou ele escolhe a franquia de serviços. Qual é melhor? Não sei. Você precisa enxergar o seu negócio, o habitat que você está, para saber qual é melhor. Eu vou falar de Mogi das Cruzes. Não dá para entender qual é a melhor franquia em Mogi, de produto ou de serviço, porque tem todas as áreas.
Pode ser que na sua área, no tipo de produto que você quer comercializar em Mogi como franqueado se dê bem, ou pode ser que serviço seja a melhor opção. Você precisa estudar a sua área para saber qual das duas. Então eu separei aqui 6 áreas da franquia que você precisa aprender a entender para que você possa escolher se você vai entrar na área de produto ou de serviço. Então, a gente vai para a primeira, o capital investido. Pessoal, cuidado com os milagres. Tem muita gente oferecendo franquias extremamente baratas, franquias porcarias, que só depois que você coloca todo o seu sonho nesse negócio você vê que é uma coisa que não vai para frente. Eu tenho participado de reuniões com pessoas franqueadas que nós chegamos até a ver as lágrimas descer dos olhos dessas pessoas. O segundo ponto é o lugar para montar, é o que nós chamamos de viabilidade. Você vai montar essa franquia onde? Que tipo de lugar? É numa rua movimentada, é no bairro, é dentro de uma igreja, é numa escola? Aonde você vai tocar esse negócio? Você precisa entender qual o lugar que você vai colocar essa franquia para saber se isso vai dar certo ou não. Porque dependendo do lugar que você colocar essa franquia, pode ser que você não tenha um retorno esperado. Eu estava conversando com o dono de uma franquia que vende comida. Ele montou o negócio dele exatamente no lugar que ele nunca deveria ter montado. Ele montou com 1 mês, 5 meses depois ele fechou e perdeu tudo que tinha. E está aí respondendo um processo extremamente alto por uma série de coisas que ele ficou devendo. Tá ok? O terceiro passo é o seguinte, manutenção da franquia pelo franqueado. Pessoal, quando eu monto uma franquia de produto, eu tenho que entender o seguinte, como que vai ser a manutenção dessa franquia? E quando eu monto uma franquia de serviço, como que vai ser a manutenção dessa franquia? Porque manutenção não é só o cara pegar o telefone e ficar falando um monte de asneira pelo telefone. Manutenção não é isso. Às vezes o cara precisa vir na franquia, ficar dias comigo na franquia, me ensinar a conhecer o produto, conhecer o serviço, desenvolver minha capacidade para fazer isso. Isso é manutenção. E não é uma manutenção apenas que deve ser paga. Tem que ver se isso também não é uma coisa que já está embutido no preço da franquia. Porque também eu ficar dando manutenção da franquia toda hora e te cobrando toda hora isso, eu vou quebrar você da mesma forma. Outra coisa, a sua concorrência. A concorrência na sua cidade. Quantas franquias tem na sua cidade fazendo a mesma coisa que você faz? Eu vou dar um exemplo. A MS Treinamentos é uma escola de marca própria. Eu desenvolvi a MS Treinamentos, eu fiz ela acontecer, então eu não tenho franquia. Mas eu sei de escolas, aqui eu vou dar um exemplo, escolas de inglês, que aqui em Mogi tem bastante. Então é viável hoje montar uma escola de inglês aqui na minha cidade? Não sei. Mas eu digo uma coisa, é o que mais tem. Então a gente tem que ficar muito esperto com isso. Quem serão os meus concorrentes? Quantas escolas, ou quantos serviços, ou quantos produtos eu tenho dentro dessa cidade para que eu pense em montar mais uma, para não ser mais uma. Terceiro, como será a captação de clientes? Olha pessoal, montar franquia em Mogi é uma coisa extremamente complicada. Por quê? Nenhuma empresa vive sem clientes. E para você ter clientes, você precisa captar. E essa captação em Mogi, ela se torna difícil porque aqui é proibido tudo. Aqui é proibido panfletar, aqui é proibido colocar propaganda na porta, aqui é proibido fazer tele... Aqui é proibido tudo. Algumas propagandas aqui são extremamente restritas. Estão proibidas por lei, são leis orgânicas da cidade, que se você insistir na quebra dessas leis, você pode até receber processo. Fora as multas que são virtuosas. Então, que tipo de captação você vai fazer? Porque o seu franqueador, se ele estiver falando para você que você pode captar, como se capta em algumas cidades, aquela coisa é extremamente aberta, eu vou dar um exemplo. Quem faz captação de escola em São Paulo não pode usar os mesmos métodos em Mogi. Se ele tentar fazer isso, ele vai tomar tanta multa da prefeitura que o negócio dele não vai ficar viável. Então você precisa entender como você vai colocar o cliente dentro da sua escola ou dentro do seu negócio. Eu estou falando de escola porque eu sou dono de escola, mas pode ser qualquer outro negócio. Você não pode colocar panfletos na rua, tá ok? A propaganda ela tem uma política que deve ser respeitada. As políticas de marketing da qualidade. Bom, na sua cidade, né? Na qualidade e na sua cidade. Eu já falei que a forma de captação ela depende muito da política do marketing na cidade. Se você tem uma cidade onde ela é aberta para fazer qualquer coisa, se torna mais fácil você desenvolver o seu negócio. Mas se você tem uma política de marketing na sua cidade que te restringe a fazer algumas propagandas, você vai ter um problema sério. E nunca, pessoal, de hipótese alguma, busque franquia sem qualidade.
Porque isso pode ser também um tiro no pé. Você está trazendo uma franquia que não tem qualidade, uma franquia barata, mas você só vai conseguir vender uma vez. E se conseguir vender, tá? Outra coisa, quanto vai investir na franquia? Pessoal, hoje um grande problema dos franqueados é com relação ao capital de investimento. Hoje uma franquia você consegue comprar em torno de 20 mil para frente, chegando até 500 mil. Você tem que saber quanto você tem disponível para investir na franquia, investir em marketing e ter o saldo de projeção da linha de projeção desse negócio. O que é um saldo de linha de projeção? É quando você vai conseguir, tá, ter o retorno suficiente para a franquia andar com as próprias pernas. Pode ser que isso leve 1 mês, 2 meses. Geralmente a minha experiência me diz que eles falam em torno de 2 anos. Eu conheço amigos meus que estão há 4 anos e não conseguiram ainda andar com as pernas deles. Ou seja, todo mês ele tem que injetar capital dentro do negócio para conseguir o resultado esperado. E isso não é uma coisa muito boa. E aí a sua franquia vai ficando muito cara porque você vai injetando muito dinheiro. Se você até pensar em desistir da franquia, você não vai conseguir porque ninguém vai pagar aquilo que você investiu. E o pior, trabalhando sem receber. Isso que é o pior. Qual é o tempo do retorno do capital? O tempo do retorno do capital investido, né, é o que nós chamamos do sonho, no mínimo 3 anos sem ganhar nada. Isso, se você, eu estou sendo muito otimista. É como eu acabei de falar, tem pessoas que estão aí há 4, 5 anos com franquia e ainda não conseguiram ter lucro. E quando eles fizeram a reunião com o pessoal das franquias, sempre aquelas planilhas maravilhosas, elas colocaram isso como uma projeção de 2 ou 3 anos. Agora, pessoal, eu vou falar de um assunto que é extremamente perigoso. Nós vamos falar do marketing que é feito em relação às franquias. Pessoal, não vá comprar franquia porque o artista A, o artista B, porque o vendedor ele é muito bonito, ele é muito elegante, porque o prédio da empresa é chiquérrimo. Pessoal, isso tudo é neuromarketing. Isso tudo é estrutura para levar você para a malha fina. Você vai se encantar com tudo isso, boletos falsos, projeções falsas, planilhas falsas. Eu vou pedir para você fazer 3 perguntas para o dono da franquia. E se ele não te responder, pule fora. A primeira pergunta é o seguinte: quem são seus clientes? Eu quero uma relação de todos os seus clientes, em cada lugar do Brasil e o telefone de cada um. Segundo, quantas empresas abriram e quantas fecharam no período de 2 anos? E o terceiro, qual a segurança que você me dá do meu capital investido? Ele tem que te responder isso. Não adianta ele falar que isso é segredo do negócio, porque não existe segredo nesse tipo de pergunta. Eu estou colocando meu dinheiro dentro do negócio dele. Eu estou sendo sócio dele. Quando você compra uma franquia, você vira sócio desse negócio. Então você precisa saber o tipo de negócio que você está entrando. Eu costumo dizer que você tem que aplicar as 10 áreas do gerenciamento de projetos, que vai desde a integração até a parte dos interessados, e dentro de cada área aplicar restrição tripla: tempo, custo e escopo, e a qualidade e satisfação do cliente para saber se esse negócio é viável ou não. Se você pergunta para o cara quantas franquias ele tem no Brasil e o endereço de cada uma, para que você possa entrar em contato com o CEO dessas franquias, para conversar com eles, e o cara se nega a dar, então ele está escondendo alguma coisa. Segundo, se ele não diz a você quantas franquias abriram e quantas fecharam dentro de um período de 2 anos, ele também não está querendo abrir o jogo. Você pode estar comprando aí uma cabra cega. E a terceiro, se ele não te dá certeza em contrato que em 2 anos o seu capital investido vai ter um retorno, você também pode estar ferrado. Porque quando você começar a cobrar dele, sabe o que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer é que o telefone nunca vai ter quem atenda. Eu vivi isso aí um tempo junto de um amigo meu. É uma coisa extremamente dolorosa, porque você colocou o seu sonho, o seu dinheiro, e o camarada do outro lado da linha já gastou o seu dinheiro, e agora ele fala assim: o problema é seu. Porque eles dizem assim: mas isso não é um negócio que eu garanto. Não, ele tem que garantir. Se é franquia, ele tem que garantir. E o pior nisso tudo, pessoal, isso tem um grande apoio maléfico da imprensa. Você não consegue descobrir via internet, via jornal, via meios públicos e privados o mal que isso faz ao país. Franquia não é um carrossel de sonho. Franquia tem deixado muita gente pobre, tem destruído a vida de muita gente. Eu tenho conhecido pessoas que têm perdido tudo em franquia, pessoas que estão tentando se suicidar porque perderam tudo. Por quê? Porque a Associação Brasileira de Franchise, ela esconde o jogo, essas feiras escondem o jogo, o Sebrae não orienta como eu estou orientando agora. Por quê? Porque joga dos 2 lados.
O pessoal que trabalha fazendo essa divulgação de franquia, ele precisa que o nego se ferre para o consultor poder entrar em ação, ou seja, você tem que adoecer para que eu possa vender o meu remédio. Então, pessoal, é um mercado podre, tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente séria como tudo, mas tem muitos bandidos. Então, o recado que eu dou para vocês é o seguinte: tenha muito cuidado no meio que você está se relacionando em relação à franquia. Pode ser que você esteja dando um grande tiro no pé e isso não é uma coisa boa, tá ok? Eu sou o professor Marcos da MS Treinamentos. A MS Treinamentos fica aqui na Rua Barão de Jaceguá, número 504, no centro da cidade de Mogi das Cruzes. Eu tenho aqui treinamentos muito bons que abrem a cabeça do pessoal que está tentando entrar na gestão de empreendedorismo. Vem aqui tomar um café comigo, conversar, a gente discutir um pouco mais sobre esses seus sonhos, sobre essa sua vontade de abrir franquia. Porque pode ser, meu amigo, que você veja uma dificuldade grande em procurar um cara como eu, porque eu sou pequeno. Mas pode ser que esse pequeno seja um pequeno que vai te dar uma visão que o grande não te dá. Pode ser que o grande esteja interessado em te levar para dentro de uma enrascada e depois ele cobrar para tirar você de dentro dessa enrascada. Então, uma boa semana, um beijão no coração e fique com Deus.